Eduardo, fala para mim aí quais são os tipos de ferramentas que eu posso utilizar para falar, para mostrar sobre dashboards, né? Cara, e aí eu vou trazer para você agora, vou compartilhar aqui contigo agora várias sacadas, várias ferramentas que você pode aprender para que você desenvolva esses dashboards. Não sou nenhum defensor de uma ferramenta específica, eu acredito que existem potencial em várias ferramentas, tem muitas ferramentas que são boas, e assim, a minha orientação é que se você tem tempo, você pode aprender algumas que são mais funcionais, agora se você não tem tempo, cara, foque naquela que você domina, e se você não domina nenhuma, vem comigo que eu vou te falar quais são as melhores aqui, principalmente se você está querendo ser cientista de dados. Tamo junto, beleza? Beleza. Cara, por que dashboard é importante para a empresa? Eu falei para você aqui que geralmente as empresas elas têm indicadores de performance, elas têm indicadores-chave. E esses indicadores-chave da performance da empresa, eles são exatamente aqueles direcionadores. Se você desenvolve painéis que são claros para que a empresa acompanhe ali o cumprimento das suas métricas, né? Eu acho que fica meio evidente, né, a sua importância. Então, cara, geralmente dashboard, por si só, ele traz informações que são relevantes para a tomada de decisão. Então, por isso que ele é importante para as empresas, tá bom? E aí, por isso que o cientista de dados, o analista de dados, ele se utiliza muito dos dashboards para acompanhar ali os KPIs das empresas, mas também em fases intermediárias. Vamos falar sobre elas agora, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu compartilhar essa parada aqui contigo. Cara, nós temos aqui algumas ferramentas, eu deixei aqui algumas abas abertas para você acompanhar quais são as principais ferramentas que vão ajudar a gente a desenvolver dashboards, né? Então, olha só, eu trouxe uma aqui, e essa primeira, ela é muito interessante, o nome dela é Click, beleza? Click, bem simples. Ela é uma ferramenta muito bacana, ela é otimizada por storytelling, então assim, ela traz ali uma funcionalidade dentro dela que ajuda a pessoa que está desenvolvendo o dashboard a mostrar a história dos dados de uma forma um pouco mais intuitiva, né? Então o Click é uma ferramental que tem as suas versões pagas, né? Não é free, então ela é muito bacana, tem todo um acompanhamento de formas como você pode compartilhar esses dashboards, mas ela tem a sua versão completa paga. Então, algumas empresas detêm aí, você precisa adquirir e investir nessa ferramenta. Ela é uma ferramenta que tem um visual bem interessante, você vê que ela é bem clean, eu trouxe só uma imagem dela aqui, né, acabar que esse é o link oficial aqui do Click, você pode fazer instalação, né, ele funciona, tem a versão na web, mas eles trazem aqui a versão desenvolvida para você fazer instalação, tá bom? O site simples, né, click.com, beleza? Bem simples para você acompanhar e conhecer essa ferramenta. Eu vou falar agora de outra bem interessante, que é o Tableau. O Tableau ela é bem lindona, então você está vendo aqui na tela que ela é uma ferramenta que ela é bem clean, né? Ela não é muito, ela não traz aquelas cores extravagantes, poluída, né? É muito fácil, é muito intuitivo de se criar e compartilhar as suas funcionalidades. Tem muitas integrações com N bancos de dados, porque uma coisa que é interessante falar de dashboard é que é o seguinte, né? Às vezes você tem a necessidade de querer fazer um dashboard, mas você tem um trabalho intermediário ali que é, cara, beleza, mas eu tenho um problema com a fonte de dados. Nem todo mundo trabalha com a fonte de dados exportada ou no arquivo que já está em suas mãos. Geralmente, as empresas elas têm os seus dados ali de uma forma estruturada, estão em bancos de dados. E aí, cara, o que essas ferramentas estão cada vez mais evoluindo é desenvolvendo as APIs para se conectar em diferentes bancos de dados. Né? Então, você olha que a gente consegue desenvolver ali conexões com vários bancos de dados. Eu não consigo nem listar aqui a quantidade de bancos de dados que, por exemplo, o Tableau ele pode se conectar, assim como também o Power BI, assim como também o próprio Click e por aí vai. Lembrando, é ferramenta instalável também tem o Tableau Web, mas eu acredito que essa parte inicial para você aprender a configurar a ferramenta, é interessante você ter o software, né? E aí tipo uma opinião pessoal minha, né? Você ter o software instalado te dá um pouco mais de flexibilidade para você, principalmente quando você está começando, você tem muita dúvida, né? Para onde que vai, para onde que puxa isso, então você tem que fazer bastantes testes. Você vê aqui nessa parte introdutória que ele tem uma parte onde você faz ali, desenvolve N APIs, você consegue utilizar a própria programação Python dentro do Tableau também. Ele traz aqui uma série de conexões, o DBC, funcionalidade, ele traz o exemplo aqui que você pode fazer conexão com a cloud da AWS, né, que é a fonte de dados, onde você pode ir lá buscar ali os dados que estão no servidor AWS para fazer os dashboards, tá bom? Então, esse é o nosso querido Tableau, né, tá aqui, Tableau, né, Tableau, como tá escrito aqui pra gente, beleza? É o nosso querido Tableau. Bem bonito, eu adoro ele, acho ele muito bonito e ele é muito utilizado, principalmente nas empresas da Europa e Ásia, cara, sabia? O Tableau é muito forte em Europa e Ásia. Aqui nas Américas, o nosso querido Power BI é muito forte, mas Europa e Ásia geralmente, quando você olha os requisitos para analista de dados e cientista de dados, você certamente vai ver ali as empresas colocando ali como requisito, né, se você tem conhecimento nessas ferramentas, por isso que eu trago elas aqui, né. Agora, o Power BI, esse aqui eu vou passar até pouco, né, porque, cara, isso aqui você está muito acostumado a ver, né, talvez seja a ferramenta mais utilizada
aqui para fazer dashboards, né? Por ser bem jeito Microsoft de ser, bem intuitivo, né? Você escolhe aqui quais são as métricas que você quer, os gráficos que você quer utilizar na composição aqui dos painéis, para que você desenvolva ele e coloque as informações que realmente são relevantes e assim sucessivamente. Então, o Power BI realmente ele é bem bonito e, cara, a Microsoft ela tem as manhas, ela sabe entregar uma parada onde você precisa fazer a pouca codificação e mesmo assim fazer um trabalho bonito. Então, aqui no próprio site da Microsoft você consegue visualizar formas onde você se conecta com dados diferentes, bancos de dados diferentes, do mesmo jeito que o Tableau, onde você aprende a se conectar com cloud, arquivos, Big Data, Hadoop, e, cara, e assim sucessivamente. Também uma infinidade de fontes de dados diferente, beleza? Power BI também está aqui entre as minhas favoritas para desenvolver. Agora, cara, Eduardo, qual é aquela mesmo assim que ajuda de verdade um cientista de dados, né? Muitas vezes a gente vai estar travado em alguns dashboards pela sua por conta da aplicabilidade. Às vezes as ferramentas elas trazem para a gente alguns templates que nos deixam até, de certa forma, engessados. E é aí que entram as bibliotecas que são open, né? E aí, quando eu falo biblioteca open, pensa num tipo de programação que já tem disponibilizado para a gente formas de se desenvolver gráficos, que em conjunto formam o quê? Dashboards, né? Onde eu posso utilizar essa parada de forma gratuita e compartilhar e servir no meu site, deixar lá, fazer um deploy e deixar ele pronto para ser consultado também a qualquer momento e entregar por meio de um link, sem precisar pagar a ferramenta. Tudo isso você tem que levar em consideração. Então, aplicações mais profissionais mesmo de data science, a gente vai utilizar outras ferramentas que não só essas que são pagas. Geralmente a gente utiliza assim, quando a empresa ela faz questão, porque ela já tem aquilo ali no seu investimento, né, no seu parque tecnológico. Agora, também não é por isso que você não vai aprender outras coisas, né? E existem outras coisas lindas. Olha só, estou te dando um exemplo aqui de uma biblioteca onde eu consigo desenvolver a parte com JavaScript. Né? Então, Eduardo, meu Deus do céu, eu não sei nem Python direito, eu vou aprender JavaScript. Cara, hoje em dia a gente consegue criar N dashboards utilizando JavaScript dentro da própria programação Python. Você sabia disso? Pois é, às vezes você desenvolve até um gráfico mais bonito porque ele é mais personalizado ao problema de negócio do que se você estivesse utilizando uma ferramenta onde já traz tudo pronto para você. E é isso que eu vou tentar defender aqui para você agora, nesse exato momento. Então, por exemplo, aqui nós temos vários dashboards desenvolvidos com o JavaScript. Você vê que o JavaScript ele é bonito, né? Ele deixa a parada mais clean, ele deixa a parada mais robusta, do jeito que você customiza, sem você ficar muito preocupado com templates, né? E o ruim do point and click que a gente fala das ferramentas prontas é você ficar preso aos templates. E quando você consegue colocar um JavaScript na parada, você consegue desenvolver algumas coisas. Eduardo, beleza, mas eu vou ter que desenvolver JavaScript? Não, cara. Ó, existem bibliotecas, como essa que eu estou trazendo aqui agora, a PexCharts.js, é uma biblioteca onde você consegue, inclusive, utilizar a própria programação Python para trazer esses gráficos aqui para dentro do seu dashboard. Então, a gente já tem aqui bibliotecas prontas com gráficos diferentes prontos, onde você pode utilizar como uma API e colocar dentro do seu dashboard, simplesmente olhando a codificação. Então, imagina aqui que você quer fazer esse gráfico, você recebe aqui as formas de se desenvolver esse gráfico, como, por exemplo, eu estou olhando um gráfico de radar, excelente para KPIs, né? E ele traz aqui para você toda a estrutura, toda a codificação já pronta. Então, olha o poder dessa parada, né? De você já ter a codificação de como que você desenvolve esse gráfico e você pode customizar ele na tela sem precisar ficar refém à ferramenta ser engessado ou não. Então, essa Apex, ela é uma biblioteca muito boa. Só essa, Eduardo? Não, tem N, cara. Eu tô trazendo para vocês aqui só algumas, só para você se deliciar aí e saber que, cara, não é tão complexo utilizar essas paradas. Beleza? Ó, eu tô trazendo outra aqui agora, o nome dela é Anychart. Também é do biblioteca desenvolvida aqui em JavaScript, onde você também tem uma infinidade de gráficos. E agora, cara, tem N outras maneiras. Eu vou falar de algumas agora. E essas ferramentas aqui, elas são baseadas aqui já dentro da própria programação Python, tá bom? Ó, eu vou te dar um exemplo aqui do Plotly, tá bom? Então, olha só, isso aqui é um exemplo do Plotly, onde eu tenho um dashboard aqui completamente, eu tô na galeria de dashboards desenvolvido em Dash, né? Que é do Plotly, que é uma forma, né, uma biblioteca, um framework onde você consegue desenvolver dashboards também bonitos, como esse aqui, utilizando a própria programação Python, né? Então tá bem utilizado, bem bonitão aqui, de forma bem visual também, e o que é melhor, bem customizado. Aqui a gente tem um exemplo, né? Esse aqui, se eu não me engano, é para treinamento aqui de carros autônomos, se eu não me engano, né? Deixa eu olhar aqui, a visão de frente. Exatamente aqui. Então a gente tem as imagens, e aqui a gente tem a decomposição das imagens, a progressão, o frame. Então, esse aqui é bem personalizado. Fala como é que você ia desenvolver uma parada dessa dentro de um Power BI. É um pouco mais difícil. Você está fazendo uma coisa bem nichado, bem específico. E como é que eu faço coisas específicas? Eu tenho ali o poder de desenvolver com algumas bibliotecas Python. Então tá aqui, ó, o Plotly dentro do Dash, ou Dash dentro do Plotly, né? Acho que é o contrário. Né? O Plotly, o Dash é um framework, né? Uma plataforma que pertence ao Plotly, né? Então tá aqui o link para você aprender essa parada também. Plotly.com, você vai ver essa parada toda aqui. E a gente chama muitas vezes o Plotly, né? Dentro do
dentro dos nossos códigos Python para mostrar e para a gente criar essas visualizações aqui iterativas, né? O bom do Plotly é exatamente isso, né? Que você seleciona, é bem interativo, você olha a miúde os detalhes, né? E não perde informação, muito pelo contrário, ele é desenvolvido, inclusive, é uma biblioteca JavaScript que a gente trabalha dentro do Python também, né? Então, nada melhor do que ter uma biblioteca já customizada ali na melhor forma de se desenvolver gráficos, que é com JavaScript, tá bom? Agora, a gente também tem outras formas de se utilizar a estrutura gráfica, né? A estrutura gráfica, como a gente vê nesses dashboards. Eu tenho aqui um painel, né? Inclusive eu vou até resetar aqui, só para você visualizar que eu trouxe um script. Eu estou usando o Colab aqui, beleza? Esse Colab, eu vou mostrar para você um pacote bem interessante chamado PyGWalker, que é um pacote que a gente praticamente traz um estilo Tableau para dentro do Google Colab, que é o da programação Python que seja, tá bom? Então, ó, eu estou aqui rodando o Colab e eu tenho aqui dentro uma explicação sobre o que é a biblioteca, o PyGWalker, beleza? Você pode visualizar depois, se você... deixa eu ver se eu consigo já acessar o site aqui, para você visualizar. Então tá aqui, ó, no GitHub tem lá, tá dentro da biblioteca Canaries PyGWalker, tá bom? Então ele traz lá toda a informação sobre como que você pode trabalhar e utilizar também essa estrutura para desenvolver as suas análises gráficas de forma gratuita também, fazendo pipstall PyGWalker, como que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? O que a gente vai fazer é exatamente isso, ó. Eu vou instalar o PyGWalker, todas as suas atualizações aqui no Google Colab, vou deixar ele trazer aqui as suas instalações dos seus pacotes e vou utilizar aí um dataset qualquer que eu tenha aqui para que eu possa fazer aqui a minha conexão. O que é fera é que é o seguinte, imagina que você está aí dentro de uma empresa agora, nesse exato momento, e você precisa se conectar com um banco de dados que está, sei lá, no Hadoop, que está no Oracle DB2 SAS, que está num PostgreSQL, e você utilizando esse tipo de conexão com a programação Python, que é mais simples de se conectar com essas fontes de dados, você pode, utilizando a própria biblioteca Python, trazer esses dados aqui para a sua estrutura para utilizar esse pacote, né? Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora, nesse exato momento, eu vou desenvolver aqui ele está carregando os dados que eu trouxe aqui para mim, então eu poderia estar dentro da empresa agora, nesse exato momento, utilizando uma conexão para, sei lá, adentrar ali no hall da AWS, para buscar as informações da AWS. Ela estaria disponibilizada para mim do mesmo jeito que eu fiz esse HIT CSV aqui, tá bom? Então, ó, esse HIT CSV, imagina que é um dataset que eu acabei de fazer a leitura dele lá na AWS, e a partir de agora eu trago ele para dentro do pacote do PyGWalker. Dado que eu estou fazendo esse trabalho com o PyGWalker agora, eu tenho toda aquela parte visual da ferramenta, né, do Tableau que a gente viu, para fazer aqui o desenvolvimento do meu trabalho. Né? Eu tenho aqui em cima uma estrutura completamente intuitiva de se trabalhar, né? Então eu posso trabalhar a entrada de dados, então aqui eu já tenho o dataset que eu fiz a minha importação, a minha conexão, ele traz para mim meio que um resumo, né, das informações de uma forma bem bonita, né? Ele traz aqui umas marcações, né, em azul, em roxo, ele traz até a fonte do Tableau, né, bem bonitinho, né, ele traz um resumo dos datasets, ele mostra para mim aqui os primeiros, e ele deixa eu fazer também filtragem e ordenação, para que a gente possa trabalhar os dados e visualizar eles de forma mais intuitiva, beleza? Caindo já aqui para cima para a parte da visualização, a gente trabalha como se estivesse dentro do Tableau, clicando e arrastando.